O episódio de hoje é sobre um tema que eu particularmente amo, sei que a Vic também, que é a aposentadoria. Mas ele saiu de uma ideia de um estudo, na verdade, que teve do Banco Mundial, falando que a data de aposentadoria só tende a aumentar, né? Se a gente for ver ali pelo estudo, a nova data de aposentadoria necessária aqui no Brasil em 2040, 2040 tá logo ali, né? Daqui a 15 anos, seria 72 anos, e em 2060 essa data passaria para 78 anos. Hoje a gente sabe que para mulheres é 62, para homens 65, então a gente está falando aí de novas datas bem mais para frente. Mas a provocação que a gente quer trazer é que não necessariamente uma aposentadoria precisa estar atrelada a uma data. Se a gente começar a encarar essa aposentadoria como um alvo de patrimônio, eventualmente a gente não precisa ficar amarrado aí nessas novas datas que seriam necessárias. Foi isso que a gente falou no episódio de hoje, que a gente espera que provoque reflexões aí em vocês e tem esse convite de não mais atrelar a aposentadoria necessariamente a uma idade. A aposentadoria é a nossa carteira de investimentos que vai permitir que a gente desacelere 100% ou pelo menos parcialmente lá na frente. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, olá! Hoje animadas para um tema que eu e Vic particularmente amamos, que é falar sobre aposentadoria, sobre futuro, sobre a gente se imaginar no futuro. E esse tema de hoje surgiu enquanto eu estava no sabático. Acho que eu passei por alguma notícia do jornal ali muito rapidamente falando que a data de aposentadoria estimada pelo Banco Mundial, isso no nível Brasil e no nível mundial, ela só ia aumentar, já falo para quanto. E eu lembro que no mesmo dia, a única coisa que a gente via rolando em feed de Instagram, etc., era que a bolsa do Japão tinha despencado e todo mundo fazendo assim um auê. E eu falando, gente, mas por que não tem ninguém falando sobre a data da aposentadoria? Por que o pessoal está falando tanto de bolsa despencando no Japão como se o mundo fosse acabar e ninguém falando de aposentadoria? Acabei fazendo um post sobre isso, eu não sei se você lembra, Vic. E ele acabou, enfim, sendo muito compartilhado, e aí foi daí que surgiu essa ideia, né, de hoje. Esse é um tema que a gente já trouxe, acho que de forma mais pincelada, né, em outros episódios. E a gente estava com ele lá marinando, tipo, a gente precisa falar de aposentadoria, a gente precisa falar de aposentadoria. E aí, essas notícias desse seu post fizeram a gente falar, putz, a gente tem que... Vamos fazer um pouco de conta, vamos falar um pouco sobre a reforma da Previdência, vamos falar um pouco sobre por que a gente não recomenda que a gente conte só com isso. A gente que segue muita gente de finanças, né, que segue bastante gente que cria conteúdo, a gente tem visto, assim, também outros posts sobre isso, e é bem unânime, assim, não é nenhuma questão de política no sentido de a pessoa de ser mais de direita ou mais de esquerda, a gente vê pessoas de vários pontos no espectro falando, eita, a conta não está fechando, então hoje a gente vai falar de matemática e não de política. Perfeito, perfeito. E aí esse estudo do Banco Mundial, só para vocês terem uma ideia, ele estava falando que aqui no caso do Brasil, a gente ia precisar de uma idade mínima de 72 anos em 2040 e 78 anos em 2060, só para manter a mesma razão de idosos, digamos assim, dependendo do sistema de hoje. Então, assim, eu vou repetir esses números porque acho que eles são bem impactantes. 72 anos em 2040, gente, 2040 está logo ali, a gente está em 2025, né? Então, daqui a 15 anos a idade já passaria para 72 anos e em 2060 para 78 anos. Quando a gente associa muito a aposentadoria à idade, a gente às vezes fica preso nesse modelo de mas hoje a minha idade, se eu sou mulher, é 62 anos, se eu sou homem, é 65 anos. E justamente a provocação que a gente vai fazer ao longo desse episódio aqui é para a gente tentar cada vez mais se acostumar a ver a aposentadoria não como uma idade, mas como um valor de patrimônio que seja suficiente para a gente se aposentar. Então, acho que hoje a tônica é essa.
Por mais que exista estudo do Banco Mundial, exista hoje uma data e a gente comece, nosso cérebro fique programado para pensar a aposentadoria como data, a gente vai tentar mudar isso. E às vezes você que está aí do outro lado está falando assim, caramba, mas eu me lembro, parece que foi ontem, teve uma reforma da Previdência, inclusive a idade era outra, já aumentaram. Como assim? Tem pouquíssimo tempo, já vão aumentar de novo, esse negócio não vai parar nunca. O fato é que a reforma de 2019, ela não foi suficiente, e ali já era sabido que ela não era suficiente. Ela estava trazendo um respiro, mas ela não seria suficiente. E aí, sim, vou trazer alguns outros números só para a gente poder também tangibilizar isso. Aliás, eu fico falando tangibilizar, várias vezes eu recebo mensagens do pessoal falando assim, que eu falo assim, parece que eu estou ouvindo você falando quando você escreve tangibilizar. Eu acho que eu uso muito. Mas vamos lá, vou tangibilizar através de números, que em 2023, primeiro que esse rombo ele está só aumentando, então em 2023, que é um número que a gente já tem fechado, esse déficit, o que é déficit da Previdência? É quando o valor que a gente arrecada, então das contribuições que são feitas, etc., no INSS, versus aquilo que é gasto em termos de benefício. Então, déficit significa que a gente está contribuindo menos do que aquilo que está sendo gasto. Foi em 2023 de 306. Em 2024, com uma estimativa de 309. Isso dados do boletim lá da Previdência Social. Isso, bilhões, né? Falei aqui um número assim, mas bilhões. Então, a gente está falando de um número bem grande. Mas o que isso significa perto do todo? Porque bilhões por bilhões, quando a gente está falando de Brasil, são gastos bilhões em muitas coisas. Quando a gente está falando isso dentro do todo, dentro de 2023, o orçamento de previdência correspondia a 54% do orçamento federal. 54% do que é para ser gasto, isso com tudo, saúde, educação, com tudo, mais da metade está indo para a previdência. Ou seja, se a gente quer falar de futuro e a gente quer plantar coisas e, enfim, fomentar desenvolvimento e tudo mais, como é que a gente faz isso se a gente já está amarrado? E 54% em 2023, se está seguindo na tônica do que a gente tem falado, se nada for feito, isso daqui só vai aumentar, de tal forma que a gente vai ficar ali numa sinuca de bico, a não ser aumentar idades. Vou reforçar a fala da Vicky, que aqui a gente não vai entrar, não é a nossa pegada, a gente não quer falar sobre política, porque isso transcende, gente. A gente pode ter um governo de qualquer partido político aqui, esse problema ele é um problema de todo mundo, assim. Então, como que a gente pode pensar na nossa vida, aqui de uma forma do que está sob o meu controle, que eu possa fazer para eu não depender, então, de uma determinada idade? Como é que eu posso sair disso? É óbvio que a gente vai tangenciar aqui sobre INSS e tudo mais, mas acho que a introdução desse episódio a idade de hoje não vai ser suficiente. Estudos já apontam para idades bem significativas, digamos assim. E aí, o que a gente faz? Só assiste ou tenta fazer alguma coisa dentro da nossa vida, dentro do que está do nosso controle, para que a gente possa ter uma aposentadoria ou pelo menos conseguir desacelerar? A gente estava preparando o episódio de hoje e eu falei, nossa, acho que a gente precisa também dar uma refrescada no que foi essa reserva de 2019, o que mudou, porque sinceramente nem para mim estava claro. Eu lembro que tinha mudado um pouco a idade, o tempo de contribuição, mas não tinha um D para, assim, muito claro. E eu acho que ele é importante para ajudar a gente a entender, então tá, o que mais pode mudar numa próxima reforma, então para a gente ter noção de como isso vai afetar a gente. Então em 2019, antes de eu fazer esse depara, eu tô olhando aqui pro lado que eu tô vendo, a gente tá sempre olhando o roteirinho, então dois avisos só antes. As idades e as regras são um pouco diferentes para professores, policiais e trabalhadores rurais, então a gente vai falar para todos os outros tipos de profissões. E a gente não está se propondo a explicar todos os detalhes da Previdência que foi implementada em 2019, é só um resumo, porque senão ia ficar um episódio muito detalhado, muito longo e muito chato, vocês não iam nem pegar, enfim, a parte principal, que é o que a gente quer passar. Então, um resumo. Primeiro, em relação à idade mínima para poder se aposentar. Antes de 2019, era 60 anos para mulheres e 65 anos para homens. Em 2019, mudou só a idade mínima para as mulheres, que subiu para 62 anos. Tempo de contribuição. Antes eram 15 anos, então você tinha que ter contribuído
com a Previdência, né, com o INSS, por pelo menos 15 anos para poder se aposentar. O que muda é que, para quem começou a contribuir depois da reforma, ou seja, isso aqui é para quem começou realmente a contribuir depois de 2019, isso passou a ser 20 anos no mínimo. E para o setor público, passou a ser 25 anos de contribuição. Então, vocês podem estar se perguntando, tá, mas e quem estava contribuindo antes da reforma, né? A maioria de vocês que estão ouvindo a gente provavelmente já contribuíam desde antes de 2019. Aí tem uma regra que eles chamaram de regra de transição. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, porque é uma escadinha, mas basicamente até 2031, que também está logo aí, daqui a 6 anos. Então, a partir de 2031, todo mundo vai estar dentro dessa regra ou da nova regra, caso você tenha uma nova regra a ser implementada. Mas se a gente continuar na de hoje, se você for mulher, né? Porque o homem continua 65 anos, mas se você for mulher, você vai estar cada vez mais perto de 2031, perto dos 62 anos, ou quanto mais perto de 2019, se você estiver se aposentando, você vai estar mais perto dos 60 anos, eles estão fazendo isso em escadinhas de 6 meses. Mas enfim, tempo de contribuição, 20 anos para quem começou a partir de 2019 ou de 2031 para frente. Uma regra que eu achei importante, eu não sabia. Não sei se vocês já ouviram falar alguma história, conhecem alguém que se aposentou só por tempo de contribuição. Na hora, quando eu estava pesquisando para o episódio de hoje, eu lembrei do meu avô, porque a minha mãe sempre falou, nossa, seu avô se aposentou muito cedo. Meu avô se aposentou com 40 e poucos anos, eu não sei exatamente quanto, mas com certeza foi antes dos 50. E hoje ele tem quase 90. Então, poxa, meu avô está usando a Previdência Pública há 40 anos, porque ele se aposentou só por tempo de contribuição. E agora, isso mudou. Então, agora não dá para você se aposentar só por tempo de contribuição. Agora a idade mínima virou... Agora não, em 2019, a idade mínima virou obrigatória. O que... Enfim, algumas pessoas podem não gostar, mas eu falo, gente... Eu sempre achei muito estranho. Eu falei, meu avô se aposentou com menos de 50 anos. Ele tinha total capacidade de continuar trabalhando. Uma saúde de touro. Ele se aposentou porque estava de saco cheio de ter chefe, sabe? Não tô dizendo que todo mundo é assim, tá? Pelo amor de Deus. Acho que tem trabalhos que exigem mais fisicamente do que outros. Mas, assim, histórias como a do meu avô, eu acho que não deveriam ser normais, sabe? Não sei, Cá, você tá pensando em alguma coisa? Sim, eu tô pensando porque a gente tem essa similaridade também. Porque o meu avô, que vai fazer 99 anos no mês que vem, também está aposentado há décadas. Ele não sabe exatamente qual foi a idade que ele se aposentou, porque eu já fiz essa pergunta para ele, mas foi tipo assim, com 50, também era uma idade muito nova pra gente agora, mas que para eles, na época deles, não, nem era tão novo assim. Mas você vê décadas, né, usufruindo disso, beleza, tá dentro do jogo, mas só mostra pra gente que essa equação ela tá começando a ficar distinta. E eu acho que aí dá o gancho perfeito pra gente entender de onde isso veio, porque quando a Previdência ela foi concebida, quando ela foi pensada pela primeira vez num contexto que não é o mesmo contexto de hoje. E esse modelo não foi muito alterado. Então vamos lá, né? Esse modelo da Previdência ele surgiu na Alemanha, não foi no Brasil. Isso lá em 1881, enfim, vou tentar resumir isso aqui para não ficar um episódio de história, tá? Mas em 1881, porque nesse momento ali as pessoas precisavam trabalhar até morrer. Basicamente, esse era o regime, até se a gente for parar para pensar, 1881 não faz tanto tempo assim, né? E as pessoas simplesmente tinham que trabalhar até morrer. Até que em um determinado momento ali da história, um chanceler, enfim, alemão, Bismarck, não vou entrar aqui também quem foi quem, ele resolveu fazer uma lei para acalmar os ânimos, digamos assim, que estavam acontecendo ali na história, e a lei era o seguinte, olha, a partir de agora, vamos instituir aqui uma aposentadoria, ninguém mais vai precisar trabalhar até morrer. A gente vai dar uma aposentadoria, mas qual era a pegadinha, digamos assim? É que a aposentadoria era para quem tivesse a partir de 70 anos, tá? Ela foi concebida desse jeito. Mas naquela ocasião, a expectativa de vida era de 45. Então, ia ser um gato pingado o outro que ia ver essa aposentadoria acontecer, porque era como chegar para a gente e falar hoje em dia que, olha, você vai ter uma aposentadoria a partir dos 100 anos. Vai ter uma pessoa ou outra que vai conseguir, mas você não vai contar com isso. Das duas, uma. Ou você vai trabalhar até morrer, ou você vai depender de alguém,
ou você vai fazer alguma coisa por conta própria, que era o que as pessoas tinham que fazer no passado, tá? Obviamente com outras circunstâncias, com outros contextos, mas era assim. E isso chamou muita atenção, até antes aqui da gente ir para a parte de, ok, foi como surgiu na Alemanha, mas e no Brasil? Mas isso me chamou muita atenção porque parte desse episódio ele foi concebido por conta desse post, porque a gente viu que muita gente estava preocupada com esse assunto. Eu não imaginei que fosse causar esse furdunço todo, porque eu sou muito preocupada com isso, mas às vezes a gente não vê tanto eco. Então, quando eu vi esse eco, eu falei, pô, não são apenas vozes da minha cabeça, né? São as pessoas querendo saber, a Vicky também achou interessante. E um outro ponto, e foi algo que deu a tônica aqui também do roteiro, é que eu lembro muito, assim, de uma amiga minha falando, a gente estava conversando sobre trabalho. É claro que a gente, quando pensa em aposentadoria, pensa no, putz, é a hora que eu vou relaxar, que eu vou pra praia, que eu não vou ter chefe, que eu não vou ter nada. E a gente estava conversando sobre trabalho, e a resposta que ela deu no momento onde era assim, cara, o que eu posso fazer para poder melhorar a minha situação no trabalho, ou seja lá o que for, ou investir mais, ela, eu só vou aguentar até os 62 e eu vou levando até os 62. Numa tônica que eu acho que é muito parecido com o que muita gente pensa, que faltam X anos e é isso. Só que, será que a linha de chegada está sendo traçada direito? É essa provocação daqui. Será que essa linha de chegada é uma idade que um terceiro está definindo com base em outras questões? Ou essa data de chegada talvez deveria ser um patrimônio? Ou alguma outra conta que a gente fizesse para... Tudo bem, você pode até colocar uma linha de chegada, mas para que essa linha de chegada não fique sendo postergada por um outro tipo de decisão. Então, será que faz sentido? Eu vou levando até os 62 e lá eu me aposento? Será que essa data vai chegar e vai chegar na maneira como a gente está pensando? A gente já indicou aqui que provavelmente não. E aí a gente pensou, tá, no Brasil, então, foi um pouco depois, foi logo depois, foi muito depois, como é que surgiu a Previdência no Brasil? São muitas datas, eu vou resumir também, mas a gente até ficou surpresa, assim, logo depois da data na Alemanha, ainda no século XIX, surgiu no Brasil, em 1891, primeiro o esboço de aposentadoria, mas era só para servidores públicos, só em caso de invalidez. E aí foi só em 1923, então, gente, faz 100 anos. Em 1923 que veio a primeira iniciativa estatal para ter algum tipo de apoio um pouco mais universal. E ela é bem famosa, essa lei chama Eloy Chaves, que foi o que decretou a criação da primeira Previdência Social no Brasil e teve até uma comemoração, enfim, 2023 marcou 100 anos da Previdência. Ela, no modelo que a gente tinha, do que a gente tem, na verdade, até agora, na verdade veio só depois com a Constituição de 88. Gente, 88, tipo, 40 anos atrás. Em que ela teve esse pilar de saúde, né, acesso à saúde, acesso à assistência social e acesso à previdência social, e com um formato que é o que a gente tem hoje, que chama tripartite, que é um modelo de como que ela é financiada. Então, parte pelos trabalhadores, parte pelas empresas e parte pelo governo. Então, por isso que você tem que ter contribuído para ter acesso à Previdência. Então, porque parte desse financiamento vem do pedacinho do seu trabalho, do seu salário que você deposita, né, que é descontado, na verdade, para financiar a sua Previdência. Então, esse modelo de financiamento veio na década de 60 e o modelo que existe hoje veio na década de 80. E aí, em 2019, a gente teve essa reforma, foi a primeira grande reforma, e apesar dela não ter sido suficiente, apesar dela também ter sido criticada por muitas pessoas, enfim, no 2019, ela é conhecida como acho que talvez uma das maiores reformas que a gente teve financeiramente nas contas públicas do país, porque, como a Carol falou, é um rombo que na época, em 2016, era um rombo de mais ou menos 150 bilhões de reais, e ele dobrou em 10 anos, mesmo com a reforma. Então, assim, claramente a gente tem aí um problema de cobertor curto, que a gente chama, que é tipo, se eu puxo aqui, sobra ali. Se eu puxo para me cobrir em cima, meu pé fica descoberto. Assim, as contas públicas são um eterno problema de cobertor curto, só que ele está ficando cada vez mais curto porque o nosso gasto com previdência está aumentando, porque a população está envelhecendo. Então eu vou falar um pouco disso, porque acho que isso acho não, né? Isso está muito no centro de por que essa conta está cada vez pior. E um grande ingrediente dessa história é que a nossa população que depende da Previdência ou que consome a Previdência pública está aumentando, e quem está pagando essa conta é uma população que está diminuindo. Apesar de não tanto, mas ainda está.
Então, a gente foi ver, cara, o que que aconteceu com a pirâmide etária do Brasil da década de 80 para cá. Então, vou resumir também. Nos anos 80, 6,5% da população era 60 a mais. E 45% da população estava entre 20 e 59 anos. Aí vou pular 20 anos, para os anos 2000. Já foi de 6,5% para 10%, a população 60 a mais. E a população economicamente ativa de 20 a 59 anos cresceu junto, foi para 53%. Então, antes a gente tinha quase 7 contribuintes por beneficiário. Nos anos 2000 já caiu para 5,3. Então, assim, cresceram os idosos, mas cresceram também as pessoas em idade economicamente ativa. Só que não cresceram no mesmo nível, então a proporção de contribuintes por beneficiários diminuiu, mesmo assim. Em 2020, a gente já tinha 18% da população nesse grupo 60 a mais. Então, gente, foi 6,5, 10, 18. O que, por si só, tem coisas boas nisso também. A gente está aumentando a expectativa de vida, a gente teve mais acesso a saneamento básico. Tipo, a maior parte desses avanços aqui foram por questões de saúde pública. Então, assim, que ótimo que a população está envelhecendo no sentido de aumentar a expectativa de vida. O problema, assim, problema entre aspas, porque aqui tem uma questão moral também, né? De, enfim, cada um tem direito de fazer o que quiser com a própria vida, mas como as mulheres estão tendo menos filhos e como as pessoas estão vivendo mais tempo e estão tendo filhos mais tarde também, a gente vê a proporção do total mudando, né? Então as pessoas estão ficando mais velhas, mas também tem menos pessoas pagando pelo benefício dessas pessoas mais velhas. Então, nos anos 2020, 18% tem 60 anos ou mais e 60% da população está nessa idade de 20 a 59 anos. Então, a proporção de pessoas contribuindo por beneficiário caiu para 3,3 vezes, 3,3 contribuintes por beneficiário. Então, gente, foi de 7 para quase 3. Então, assim, caiu mais da metade. É por isso que a gente não tem financiamento suficiente para pagar esse benefício para tantas pessoas. E é uma população que vai continuar aumentando. Então, essa proporção de 3,3 pessoas contribuintes por beneficiário provavelmente vai estar mais baixa na década de 2030 e provavelmente mais baixa na década de 2040, etc. Daí que vem essa previsão, esse cálculo que a Carol trouxe de para onde vai ter que ir, pelo menos se continuar desse jeito, a idade mínima da aposentadoria, e por isso que a previsão é que ela vá para 70 anos ou mais. É justamente por isso, porque senão essa conta ela já não está fechando, ela vai fechar ainda menos do jeito que a nossa população e a pirâmide etária estão se comportando. Exatamente. E a gente vai até fazer essa ressalva mais para frente, mas eu já vou deixar ela aqui. Óbvio que quando a gente começa a ouvir isso, pode surgir o seguinte sentimento na gente, né? Poxa, então se a Previdência Social está indo por esse caminho, eu simplesmente paro de contribuir, se eu posso contribuir, enfim, isso é uma bomba relógio, eu não vou colocar meu dinheiro nisso. Primeiro que para muita gente isso é compulsório, então não é uma questão de escolha. E aqui a gente não está falando, porque eu sei que isso acontece muito na internet, pelo menos assim, eu imagino que a Vic também, assim, eu não sou a favor disso, que não é o problema é o INSS, então eu deixo de contribuir e vou contribuir. Até porque, como o próprio nome sugere, isso também é um seguro, isso também tem ele não é só previdência, ele é uma série de outras coisas. Então aqui a gente, por favor, a gente não está demonizando o INSS, muito pelo contrário, a gente vai falar sobre isso de novo, mas eu só quero deixar essa tônica, porque quem está ouvindo pode falar assim, eu não vou contribuir para isso, e tá bom, não preciso ouvir o episódio, ou alguém pode estar ouvindo isso falando assim, não, tudo bem, eu trabalho numa empresa que tem previdência privada, ou eu estou fazendo o meu aqui e eu não dependo do INSS. Não é também isso que a gente está querendo demonstrar aqui. Por quê? Mesmo se você é uma pessoa que trabalha numa empresa e não depende exclusivamente do INSS para sua aposentadoria, a gente sabe que as datas de aposentadoria acabam estando atreladas à data de aposentadoria do INSS para muita gente, no âmbito corporativo, no âmbito de diversas coisas. Então, o que a gente está querendo demonstrar aqui é justamente tentar fazer essa desassociação de idade. E isso é muito difícil, tá? Porque quando a gente foi para a escola, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente deveria estudar, depois a gente aprendeu que a gente deveria trabalhar, e a gente deveria trabalhar até a nossa idade da aposentadoria. Esse foi o modelo que a gente aprendeu. Então, o que a gente está falando aqui acaba sendo uma desconstrução um pouco, que é o modelo que a gente deveria ter aprendido eu vou estudar,
e eu vou trabalhar e eu vou construir a minha própria independência financeira ao longo desse trajeto. Ninguém falou isso pra gente, ninguém ensinou isso pra gente. Então, já que ninguém ensinou, a gente está querendo cada vez mais mostrar o seguinte: o que eu posso fazer dentro do meu controle para sair disso aí? Porque qual é a solução? Começar a nascer mais gente? Isso está dentro do nosso controle? Não está. E qual é a chance disso acontecer? Muito pequena. Ou vou aumentar a data de aposentadoria. Também não sou eu que defino, é o governo. Também está fora do nosso controle. Ou vai ter que aumentar a contribuição. A contribuição que existe hoje tem que aumentar muito mais para poder fazer frente a isso. Contribuição no caso do INSS. Também não está dentro do nosso controle. Então, o que a gente pode fazer que esteja dentro do nosso controle? É começar, de novo, a pensar a aposentadoria como um valor de patrimônio. Vamos começar a pensar a aposentadoria como um valor de patrimônio. Claro que ter a idade e que, eventualmente, um complemento do que possa vir com o INSS, isso pode congregar. Pode ser também que eu não alcance esse patrimônio inteiro, mas é melhor eu ter alguma coisa para pagar as minhas contas básicas do que não ter nada, né? Do que ficar nesse tudo ou nada. Então, entrando aqui, vamos agora em termos... A gente passou toda essa parte mais histórica e conceitual para mostrar que não são vozes da nossa cabeça. Ainda no mesmo tópico que você está falando, só queria complementar que, assim, a gente, esse sentimento que pode vir, que você falou, de tipo, então por que eu estou contribuindo e tal, a gente não pode esquecer que a nossa expectativa de vida hoje, a média do Brasil tá lá 70 e pouco, acho que 80, mas a gente que, sei lá, tá num lugar, num grande centro urbano, que faz algum exercício físico, que sabe, tem acesso à saúde, etc., a nossa expectativa de vida provavelmente vai ser acima dos 90 anos. Então, por mais que você pense, putz, mas então para que eu estou contribuindo? Tenho certeza que, assim, quando der, seja, enfim, uns 70, sei lá, 60 e quantos forem os anos quando a gente for se aposentar, vai ser bem-vindo ainda esse benefício. Então, tipo, calma, ele vai ser bem-vindo, ele vai ser útil. Acho que é só o ponto de entender que não é uma questão de... Eu fiquei pensando até durante a sua fala, tipo, será que a gente está vindo para aquele discurso liberal de tipo, cada um tem que fazer o seu e o governo não vai ajudar em nada? Tipo, o ponto não é esse, o ponto é que não tem dinheiro. Tipo, você acreditando num discurso mais à direita ou mais à esquerda, o dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro não vai brotar só porque a gente acha que é um direito universal. Porque, nossa, por nós, acho que tinha que ter educação de qualidade para todo mundo, tinha que ter saúde de qualidade para todo mundo. E tem que ter, mas se não tem dinheiro suficiente, e ainda pior, se esse dinheiro está tirando o orçamento de outras coisas que são muito importantes, é uma conta que não está fechando. Então, não é uma questão de cada um tem que fazer o seu e não é responsabilidade do governo. Não é isso que a gente está dizendo. Mas é simplesmente que, assim, por mais que seja, o governo ele tem um desafio gigantesco, hercúleo, desse cobertor curto de lidar com um país de mais de 200 milhões de habitantes, em que a maioria das pessoas contribuem com muito pouco, porque o salário médio no Brasil é muito baixo. Então, assim, é uma questão de matemática, né? Não é de você tem que se virar e não contar com o governo. Não, é que o governo também não faz milagre. Não, e eu vou além, né? É um problema mundial, assim. Essa pesquisa que o Banco Mundial fez, o Brasil era só mais um. O Brasil era só mais um ali dentro. Essa bomba relógio, gente, ela é mundial, não é uma questão só do Brasil, é uma questão de demografia mesmo, de como está acontecendo. Aí existem outras questões que daí eu nem entendo para falar, que vai precisar de fluxos migratórios de países onde a taxa de natalidade ainda é maior, porque assim, os países desenvolvidos, na verdade, são os que estão mais ferrados em termos também de aposentadoria, isso não é uma questão só brasileira. O ponto aqui é o que a gente pode fazer, assim, né? O que podemos fazer? Porque senão só resta chorar? Não, o que podemos fazer? Então, dentro aqui do nosso mini quadradinho do que a gente pode fazer primeira coisa dessa conversa toda quanto custa, por isso que a Vicky falou, né? A gente já falou sobre isso, no fundo, a gente já falou sobre esse tema em vários episódios. Então, a gente dá voltas de diferentes formas para falar muito do mesmo, sim, mas sob diferentes ângulos, porque a gente sabe que dependendo do ângulo que a gente coloca uma situação, a gente se conecta mais, a gente se sensibiliza mais e a gente passa a agir mais. Então, quando a gente está falando de valor de patrimônio, o valor de patrimônio que eu preciso é diferente do valor de patrimônio que a Vicky precisa, que é diferente do valor do patrimônio que você que está ouvindo aí precisa. Isso é um fato. Beleza. Mas como é que eu chego, então, num cheiro desse valor de patrimônio? Antes da gente pensar em quanto eu preciso juntar,
porque normalmente a gente vai para esse lugar, é muito comum, né? Opa, vou para a meta do não sei quantos milhões, eu não sei o que, preciso juntar isso, preciso... A gente pula a etapa fundamental. A etapa fundamental, a parte menos glamourosa, menos sexy, mas a mais importante, é quanto custa ser você. Precisamos ter clareza, né? A gente já falou também em alguns outros episódios do o quanto custa ser você no futuro é diferente do quanto custa ser você agora. Mas confia em mim, existe uma grande relação entre essas duas pessoas. Entre a pessoa do agora e a pessoa do futuro. Entre o estilo de vida que você leva, a forma como você gasta, tudo isso. Claro que no futuro vai ser diferente, você vai ter mais gastos médicos, talvez menos gastos com viagem. Claro que isso vai mudar, mas a essência de saber o quanto custa ser você vai ter uma relação grande. Uma pessoa que é mais econômica dificilmente vai virar uma pessoa que gasta muito no futuro ou vice-versa. Então, base zero, assim, base para começar, né? Quanto custa ser você? E aí, a partir daí, a gente sabe, a gente também falou isso, acho que foi no episódio do Quem Você Quer Ser Quando Envelhecer, que é que a gente tem dificuldade de quem é essa pessoa lá no futuro, quem é essa Carolina do futuro, quem é essa Vitória do futuro. Isso já está mais provado, tem estudo de ressonância magnética que mostra como é que o nosso cérebro, enfim, tem dificuldade para poder ver isso. Mas tenta pensar, assim, depois que acabar esse episódio, vai para um caderno, não sei, aproveitar que está aqui nessa pegada de início de ano, tenta começar a pensar quem é esse você aí no futuro, o que você gosta de fazer, como é que você está levando a sua vida, onde você está morando. Porque às vezes a gente entra nessa parte do sonho, né? Eu vou estar na minha casa de praia, com o meu carro, não sei das quantas, e eu vou fazer isso. E eu deixei a batata quente lá pro eu do futuro, ele que lide com essa situação. Começa a pensar como é que é você no futuro, o que você está gostando de fazer, como é que você está levando a sua vida. Vamos começar a pensar em quanto custa essa vida aí? Quanto é que custa? A gente tem parâmetros para isso. Desde criar categorias, tem episódio aqui também de como fazer um orçamental, de criar categorias para a gente chegar nesse denominador comum aí quanto custa. Acho que até você trouxe bastante isso aqui para o roteiro, né, Vicky? De tentar... Você vai ter filho? Você vai viajar? Acho que você pode até comentar um pouco mais sobre isso. Sim, eu gosto muito desse exercício, porque... Gosto muito não, assim, acho que ele é obrigatório, né, como a Carol falou. Tipo, a gente precisa, para ter uma noção, primeiro para poder calcular, a gente tem, nesse episódio de Quem Você Quer Ser Quando Envelhecer, a gente falou sobre isso, mas tem o próprio episódio da Carol, quanto eu preciso investir para viver de renda, isso. Tem o Quem Pode Poupar Poupa, a gente já falou disso algumas vezes, que é um exercício para você entender, cara, qual que é o tamanho, eu gosto dessa expressão que a Carol fala, que é qual que é o tamanho da montanha que eu tenho que escalar, ou que eu tenho que subir. E aí eu fico pensando em categorias. Eu falo, coisas que eu fui pondo nessa continha para pensar em qual que seria minha renda não, de quanto eu precisaria por mês, sei lá, eu chutei depois dos 60 anos. Confesso que o meu maior medo não, assim, o que mais me preocupa era custo de plano de saúde, porque é um custo que hoje eu não tenho, porque o meu empregador paga, e que eu sei que é muito mais caro para quem é mais velho do que para quem é mais novo, porque eu vejo meus pais pagando planos dos meus avós, eu sei que assim, há anos a gente fala bastante de dinheiro, a gente fala muito sobre planejamento, vida e tal, e eu sei que é uma paulada quanto eles gastam com o plano de saúde dos meus avós. Tudo bem, eles têm quase 90 anos, mas eles pagam desde os 50 anos, então... E tem mil e uma opções de plano, é claro, mas a minha sugestão é dar uma pesquisada. Pergunta para quem paga, se vocês ainda tiverem seus avós vivos, se caso eles tenham plano de saúde, seja pago por eles ou por outras pessoas, perguntar quanto que é, jogar no Google. Tem os planos mais simples, tem os planos melhores, e lembra que assim, o plano mais simples ainda vai te deixar na mão, provavelmente, se você tiver algum problema grave de saúde na terceira idade. Qualquer problema de saúde na terceira idade tem mais chance de ficar grave do que a gente com 30 anos, 40 anos. Então, enfim, pensar em qual que é o plano, mira no plano que você gostaria de ter. Mercado. Eu fico pensando, cara, eu sei que dói muito falar isso, mas e para mim também dói, mas eu falo, em algum momento talvez eu tenha que pagar uma cuidadora, um cuidador para mim. E não vai ser uma questão de querer, talvez em algum momento seja uma questão de necessidade. Não sei se eu vou ter Alzheimer, não sei se eu vou ter Parkinson, eu não sei, sabe? Não sei, várias pessoas na minha família têm. Enfim, então quanto custa um cuidador, uma cuidadora, uma enfermeira, enfim, em casa? Não precisa ser o tempo todo, mas vai pensando nas opções, vai vendo. Transporte, tô tentando lembrar aqui de todos de cabeça. Se você, assim, idealmente, eu gostaria de fazer exercício físico ainda, eu gostaria de ter alguém comigo, né, um personal trainer, enfim, para eu, assim, continuar tendo mobilidade, para eu conseguir sentar na privada e levantar e ficar de pé, sabe? Para eu conseguir subir escada, para eu conseguir entrar e sair do carro, sabe? Tipo, não é questão de, eu quero ser uma senhora gostosa.
Seria ótimo, mas assim, eu quero ter mobilidade, entendeu? E depois eu comecei a perceber isso depois de conviver com os meus avós. Eu já falei disso, acho que em alguns episódios. Quando eles foram morar com os meus pais, que eu fui entendendo as dificuldades do dia a dia deles e que eu fui perceber, daí eu fui pesquisar que a maior parte das mortes que não são por doenças crônicas são mortes por complicações de queda. Isso nos idosos, né, que eu digo. Então, assim, queda vem de falta de musculatura, falta de densidade óssea. Então, tô falando tudo isso porque assim, eu gostaria de continuar fazendo minha musculação. Então, eu gostaria de pagar uma academia, gostaria de pagar um personal trainer para eu conseguir ter mobilidade. Então, assim, pensa na sua rotina com 70 anos, com 60 anos e vê quanto que isso vai custar. Aí você vai chegar num número e vai falar: "Ah, com a providência do governo, eu vou receber provavelmente um quinto disso, um décimo disso. Então tá, então eu tenho que correr atrás do restante." É. E o que eu ia falar é que, às vezes, para quem está ouvindo e nunca fez um orçamento, né? A gente já fez várias vezes o convite aqui para fazer orçamentos, porque a gente acha que isso é fundamental. Eventualmente, ao invés de já ir para o seu do futuro, que vai ter muito mais difícil, porque você vai ter que se imaginar e tal, faz o de agora. A gente bate nessa tecla porque, assim, é recorrente. A gente sabe que as pessoas não têm essa clareza. No máximo, elas têm a clareza dos custos fixos. Quanto que paga de condomínio, quanto que paga de escola, mas clareza mesmo de quanto custa a vida numa visão anualizada não Viagem, comer fora. exato. As pessoas não têm essa clareza. Quer dizer, não é todo mundo, né? Mas muitas delas não têm essa clareza. Então, começa com hoje mesmo. Dependendo de como é a sua vida hoje, talvez você nem precisa entrar no super detalhe de como vai ser lá na frente, mas você tendo um orçamento e fazendo isso paulatinamente por vários anos, você se acostuma com esse jogo do para eu fazer tal coisa, eu tenho que abrir mão de tal coisa, sabe? Então, para eu poder fazer, sei lá, ter a minha cuidadora, eu também abri mão de, sei lá, fazer viagens, porque eu já vou estar mais velho, então eu não vou também estar viajando. Você começa a ter uma clareza mental tão grande de para entrar isso tem que sair isso, para entrar aquilo tem que sair aquilo outro. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que acompanhar. E, de novo, né, a gente está falando aqui de aposentadoria e onde que a gente foi cair? Em custo de vida, porque, como eu disse, esse custo de vida é o que vai definir a montanha de patrimônio. Então, não tem como a gente passar dessa etapa, não tem como a gente não fazer ela mais ou menos. Não dá para ser mais ou menos. Isso é importante. Se você já tiver clareza do quanto custa a sua vida hoje, eu acredito que e você projetar com o valor de hoje, eu já estou mais feliz do que não ter isso. Então, assim, já serve como um dever de casa básico, sei lá. Quando a gente está falando de custo de vida e tudo mais, e enfim, seu custo de vida, tá bom, agora como é que eu faço em termos para investir? Às vezes a gente paralisa. E aí, o que eu quero dizer é que tem momentos que a inércia ela é bem-vinda. Poucos momentos, mas ela existe, sei lá. Posso estar procrastinando alguma coisa aqui que se eu fizesse eu estaria fazendo alguma bobagem. Mas no caso do investimento, a gente tem, literalmente, deixando o tempo, que é uma variável dentro da equação. Não vou falar aqui qual é a equação dos juros compostos, mas existe uma variável ali chamada tempo, que é a variável que entra de forma exponencial ali em cima. Então, quando a gente deixa esse assunto para lá, então se você está ouvindo esse podcast, daqui a pouco você vai fazer outra coisa, a vida chamou e esse assunto ficou para depois de novo. Aí daqui a pouco você está ouvindo, deixou para depois. E o tempo foi passando. Você deixou de usar essa variável aí que é exponencial a seu favor, que não é o seu esforço, não é você tendo que investir mais, é o tempo que estaria agindo para você. Então vamos tentar mostrar aqui, né, como que seria esse custo, o custo de deixar para o amanhã. Vamos pegar aqui, vou dar alguns exemplos com número, tá? Vamos supor que vou colocar dessa minha amiga aí que falou que vai esperar até os 62 anos para poder, quando chegar aos 62 eu resolvo. Vamos pegar o caso dela. Se ela investisse R$ 1.000 por mês, dos 25 até os 62 anos, tá? Então, dos 25 aos 62, ela colocou R$ 1.000 por mês. Ela teria um patrimônio acumulado de 4.100.000 aos 62 anos, mas se a gente considerar uma rentabilidade nominal de 10% ao ano. O que é uma rentabilidade nominal? Aquela que não desconta a inflação. Se você já ouviu outros episódios, você já ouviu a gente falando assim, isso não quer dizer muita coisa. Porque se a inflação for de 10% ao ano, ela basicamente só manteve o dinheiro dela corrigido pela inflação. Então, eu trouxe esse número não para a gente ficar seduzindo de que, invista e você vai ter um patrimônio grande, mas para dizer também que o não fazer é perigoso.
Porque por mais que ela não tivesse ganho nenhum se a inflação também fosse de 10%, pelo menos esse valor foi corrigido, né? Pelo menos ela teve algum tipo de correção. Mas tudo bem, vamos entrar agora, já que não quer dizer muita coisa, vamos entrar naquele valor que subiu acima da inflação e que poderia voltar para mim como renda. Então, vamos supor que ela tenha investido esse patrimônio, então agora não com 10% ao ano, porque isso, 10% além da inflação, é uma métrica que eu não recomendo ninguém de usar, porque é bem agressiva. Então, vamos considerar que ela conseguiu 4% ao ano, acima da inflação, que é bem factível, um cenário bem realista. Ela não teria mais um patrimônio de 4 milhões, ela teria um patrimônio de 1 milhão. Tudo bem, mas é 1 milhão que me gerou de dinheiro novo, né? Assim, acima da inflação. Isso daria uma renda de 5 mil reais dos 62 anos que ela tem, que ela teria, até os 90 anos de idade. E não é 5 mil reais que vão valer 5 mil reais lá na frente. É 5 mil reais com poder de compra hoje. Lá na frente, esses 5 mil vão ser, sei lá, 15 mil, mas que compram os mesmos 5 mil reais de hoje. Então, um esforço de R$ 1.000, ela tem uma renda de 5 mil. Beleza. Isso se ela tivesse começado aos 25. Só que ela não começou aos 25, ela foi procrastinando, deixando para lá, a vida entrou na frente por N motivos. E quando chegou nos 50 anos, ela resolveu investir, mas aportando, ela teria que fazer um esforço do dobro. Ela teria que colocar R$ 2.000 ao invés dos R$ 1.000 que ela teria colocado antes. Com isso, o patrimônio dela acumulado aos 62 seria de 367 mil, considerando, de novo, uma rentabilidade de 4% ao ano acima da inflação. Ou seja, ela precisou fazer esse esforço maior, né, o dobro, mas para ter 1/3 do mesmo patrimônio que ela teria lá. Então, quando a gente está falando de tempo, é a variável dos juros compostos atuando e para você também poder reduzir esse esforço. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né? É importante começar, claro, cada um tem seu momento de vida, às vezes você está numa situação aí que realmente é impossível mesmo, não tem o que fazer, mas a gente quer dar algum senso de urgência, de alguma forma, para esse tema, porque ele é importante, assim, é um tema que sensibiliza. E tem uma coisa só que eu queria ressaltar, Cá, que você sempre fala, e eu tenho tentado muito internalizar essa ideia, porque eu sempre fui muito tudo ou nada, né? Tipo, é uma coisa que eu tô tentando melhorar em vários aspectos da vida, assim, até tipo, metas, ano novo, exercício, sei lá, os de sempre, né? Essas coisas de metas, que a gente não precisa ser 8 ou 80, e você traz muito isso, que é que a independência financeira, tem dois jeitos de você acender a luz, né? Quando você acende, apaga, tem aquele dimmer que você vai acendendo e vai apagando aos pouquinhos. Então, na verdade, a maioria das coisas da vida são esse dimmer, né? Você vai aumentando e não é tipo sim ou não. Ah, sou saudável ou não sou? Eu sou investidor ou não? Não, tipo, ou sou independente ou não. Meu, se você chegar sei lá, com 70 anos e você juntou, vamos supor, tô inventando números, a sua meta era ter 5 milhões e você tem é melhor ter um do que ter zero. É melhor ter 3 do que ter zero. É melhor ter 3 do que ter 2, sabe? Se você não chegou no 5, não é um fracasso, não é que você não é independente financeiramente, ou se você, enfim, tem metas a cada X anos de chegar num valor que é um milestone ali, né? Sei lá, um marco. Se você não atingiu essa meta, é melhor você ter andado em direção a ela do que você ter falado, não adianta eu poupar mesmo, porque eu já tenho 40 anos, ou porque eu já tenho, sei lá, 50 anos e não fazer nada. Tipo, é melhor você ter um pouco de luz que você tá no escuro. Acho que esse é o ponto, né? Adorei essa frase. É exatamente isso. É melhor você ter um pouco de luz do que estar no escuro. Vou até pegar ela para mim. Eu usava muita referência do dimmer, do tudo ou nada, mas é melhor você ter um pouco de luz do que estar no escuro. E é sobre isso que é o que eu falo, assim, não é um caminho do tudo ou nada. Nunca será o caminho do tudo ou nada. E aí eu acho que isso já traz a gente para um lugar de paz. Porque até um outro episódio que tá no nosso radar aí pra gente gravar, né? Mas e se o plano do ideal não for para mim, que é tudo bem, Exato. né? É muito, a gente quer trazer mais com essa tônica. Tudo bem se o plano ideal não for para você, porque não necessariamente vai ser o plano ideal, mas é melhor ter alguma coisa do que ter nada. E quando a gente pensa em termos de renda, até fazendo, a gente fez várias analogias, mas agora fazendo analogia com números mesmo. Se você tem algo que te banque R$ 1.000 por mês, e esse R$ 1.000 por mês compra o básico do básico, o arroz e o feijão do mercado e a farinha, é melhor do que não comprar nada. Se você tem algo que te gera lá na frente R$ 2.000 de renda e isso paga o arroz, o feijão e a luz, é melhor do que não ter nada. Se você tem ainda para comprar roupa, que legal.
Se você ainda adicionou mais uma camada que é para viagem, que legal. Você adicionou mais uma camada ainda que é ajudar a doar dinheiro, poxa, que legal. Então é como se você estivesse criando camadas acima de camadas. E cada degrauzinho que você vai percorrendo, você tá colocando mais segurança para sua vida. Você tá. Só que, às vezes, quando a gente. A simulação, ela causa essas duas coisas, né? Quando a gente simula, então, de novo, a gente já falou aqui, tem trocentos simulador de independência financeira. A gente pode colocar aqui no link mais um, mas quando a gente vê essa montanha, tem duas formas de encarar. Eu gosto, porque eu tenho a noção do tamanho do desafio, não para de virar uma coisa meio abstrata na minha cabeça e vira uma coisa tangível. Então, eu particularmente tenho tendências a querer ver esse tipo de número, mas tem pessoas que vão olhar para isso e paralisam, porque falam, essa montanha eu não consigo nem dar o primeiro passo, né? Essa montanha tá grande demais para mim, eu não vou conseguir. Só que se a sua intenção é ter uma vista, por exemplo, você não precisa estar lá no topo. Às vezes, num pedaço ali, você já vai ter essa vista, que é o que a gente fez. A analogia aqui de ir calcando isso. Então, assim, galgando, né? Ir galgando isso. Então, a gente está fazendo esse chamariz todo. O INSS, ele também não vai ser suficiente. Então, por conta disso, ninguém deixa de pensar de que o INSS lá na frente vai ser aposentadoria. E ele também não vai ser suficiente. E aí? Tá contribuindo do mesmo jeito. E eu fiquei pensando agora que você falou disso da montanha, tem gente que gosta, né, como você falou, tipo, eu quero saber qual que é esse valor, e assim, idealmente a gente deveria saber, mas se isso é algo que te assusta, se isso é algo que, né, te dá essa sensação contrária, eu acho maravilhoso o que a Carol trouxe, que é essa conta de, se eu investir X por mês, por X anos, eu chego em quanto? Porque o X por mês, ele assusta muito menos do que o quanto eu tenho que ter lá na frente, né? E principalmente começando logo. Isso para mim, acho que foi a maior ficha que caiu. Quer dizer, acho que ela já tinha caído, mas foi a parte que mais me marcou quando a gente estava preparando o roteiro, que é a gente muitas vezes fala, mas eu só consigo poupar X. Então eu vou esperar quando eu conseguir poupar mais. Eu só consigo 500, eu só consigo 300, eu só consigo 1.000, sei lá, o que você achar que for pouco. Só que é justamente, na maioria das vezes, quando você faz essas simulações, é justamente esse pouco que você fala, nossa, se eu tivesse começado lá atrás, eu poderia ter investido pouco. Só que na hora, não é gostoso investir pouco. Você sente meio, ai, não tá fazendo diferença. Só que aí quando você faz a conta nos simuladores, você fala, nossa, eu só preciso disso. Então é um contraste, né? Porque quando a gente investe pouco, a gente fala, vai demorar infinito. Só que aí quando chegar ao infinito lá na frente, quando chegar aos 70, 60, 80 anos, você vai falar, nossa, esse pouquinho que eu achava que não fazia diferença, era tudo que eu precisava. Não, e isso que você falou é o que eu mais escuto nas consultorias. Acho que até muito do público que escuta a gente aqui também tá nessa faixa, né? Quando uma vez que eu olhei ali, tá nessa faixa dos 35, 40 e poucos. Então, você tem duas formas de olhar. E a primeira coisa que eu escuto é sempre assim, ai, Carol, porque, poxa, eu ganho bem e tal. Se eu tivesse começado antes, ai, se eu tivesse começado antes, ai, se eu tivesse começado antes. Só que essa pessoa está olhando só para o passado. Ela se esqueceu que daqui a pouco, quando ela tiver 70 anos, ela vai comemorar dela ter começado agora. Então, assim, é super relativo, né, de como isso acontece. E um outro ponto, Vicky, que enquanto você estava falando me fez lembrar, que a gente também quero fazer um episódio sobre isso, até a gente estava falando esses dias, que é, e depois que você chega lá, vamos supor, e depois que você conquista a montanha, que eu até estava falando com a Vicky esses dias, tá, legal. A independência financeira, e no caso da aposentadoria, quando ela não é uma idade, por exemplo, que é o que a gente está pregando aqui, da aposentadoria ser o seu patrimônio que vai te dar o dinheiro para você poder viver, a partir do momento que ele não é uma idade, ele é um patrimônio, ele não é um estado permanente. As pessoas têm dificuldade de entender isso e às vezes eu preciso lembrar as pessoas que estão ao meu redor, inclusive disso, que a independência financeira, ela não é um estado permanente. Não é porque eu alcancei a independência financeira que agora eu tô de pernas pro ar, gastando como se não houvesse. Muito pelo contrário, assim, depois que você chega na independência financeira, se você de fato quiser preservá-la, na verdade você tem vários caminhos. Você pode entender que, opa, talvez agora eu queira alguma coisa. Eu sempre, acho que eu já dei esse exemplo uma vez até no Instagram. Sei lá, quero morar vou pegar um exemplo bem extremo para tangibilizar. Quero morar na Suíça. Minha independência financeira não supre a minha vida na Suíça, mas eu quero muito morar na Suíça. Tudo bem? Eu vou entrar naquela fase do dimmer. Ela vai me dar um pouco de luz
e eu vou precisar complementar o resto para viver a vida na Suíça que eu quero. Ela já me trouxe mais poder de escolha, ela não me prendeu, se eu souber usá-la, né? Porque tem gente que fica presa, mas ela não me prendeu. Mas ela não é um estado permanente, eu posso sair dela em um segundo. Um segundo, basta eu querer mudar o estilo de vida que eu tenho, ou basta eu querer Não, fazer ou um... você atingiu e engravidou de gêmeos. Perfeito. Mudou totalmente seu planejamento, né? Perfeito. Ou alguém que você gosta muito, que não era dependente, passa a ser dependente de você, sei lá, eu não sei. Podem acontecer. Então, assim, mesmo para quando você conquista, não é um estado permanente, é um estágio de vigilância quase. E assim, se você foi acostumado a construir isso paulatinamente, você vai levar isso numa boa. Que foi o que eu falei do se a pessoa souber quanto ela custa hoje, eu já fico feliz, porque eu tenho certeza que quando chegar lá na frente, ela já entendeu esse jogo das concessões. Ela entendeu o jogo do que, beleza, claro, eu posso ter um custo de vida muito diferente lá na frente, mas se eu pelo menos suprir isso daqui, se eu quiser fazer alguma coisa mais nova, e eu quiser manter a minha independência financeira, alguma coisa diferente, e eu quiser manter a minha independência financeira, eu tenho que fazer algum tipo de concessão. Sei lá, eu na minha vida sofro isso o tempo inteiro, eu tenho um filho. Imagina a quantidade de coisas novas que podem acontecer na minha vida tendo um filho, o tipo de escola que ele vai, as coisas que ele pode querer fazer e não sei o quê. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, você está preparada para todos os cenários? Se ele quiser fazer medicina... Claro que não, imagina, eu ia entrar num... Ia ser impossível isso, porque eu ia ter que sempre me preparar para o pior cenário de tudo, isso ia me travar e a independência financeira ia virar uma utopia. Não, eu sei quanto custa a minha vida, eu sei quais são as minhas margens, eu sei quais são as minhas gorduras, eu sei quais são as coisas que eu quero fazer. Se eu tiver coisas para fazer no futuro, hoje é uma escolha minha, eu ainda gero renda, então ela me trouxe essa autonomia, eu simplesmente mudei o meu trabalho. Mas o que eu estou querendo dizer, para tangibilizar isso muito do... Tangibilizar, né? De novo, a palavra tangibilizar. É que, a partir do momento que a aposentadoria é seu patrimônio e não uma idade, você tem que preservá-la para que ela não rua, não vá ruir, beleza. Mas quando for uma aposentadoria por idade, eu já falei isso em outro episódio, você também vai ter que viver dentro daquele salário. Ou você acha que é porque você se aposentou, que a partir de agora também é tudo a mesma coisa. O filho vai estudar em Harvard, o não sei o que vai... você vai fazer como? Então, se for assim, você não vai se aposentar nunca. Não vai se aposentar nunca, vai viver em 50 trabalhos o tempo inteiro. Mas por quê? Porque você virou refém daquele jogo do gasto e não de você ver o que... Eu já fui para um outro viés aqui, mas é para... Porque muita gente acha esse conceito muito abstrato. Então, assim, eu tô querendo só trazer... Porque, esse negócio de independência financeira é impossível, porque vai que eu quero fazer tal coisa, vai que eu quero fazer não sei o quê, vai que isso tá na sua vida já hoje também. Você tem um E se salário. você não tiver dinheiro, mesmo que você queira fazer, daí você não vai poder mesmo, né? Tipo, isso vai te permitir fazer o que você quiser. Exatamente. É ter mais poder de escolha. É ter luz, um pouco de luz na escuridão. Pode ser um fósforozinho pequenininho, ou pode ser uma lanterna mega potente, ou todas as luzes que você quiser. Aí vai no grau de cada um. Mas é muito bom ter poder de escolha. E quando a gente está falando aqui de aposentadoria, no fundo, a gente está falando de poder de escolha também. Porque lá na frente, só Deus sabe se você vai amar o seu trabalho no mesmo jeito, se você vai aguentar o ritmo, se as condições de mercado vão ser as mesmas. Só Deus Se você vai sabe. ter trabalho, né? Exato. Sabe? Tem muita variável. Então é melhor estar nessa com um patrimônio que possa te ajudar, ou é melhor estar nessa sem poder contar com nada, sabe? E a gente não está falando de deixar de viver no presente para só pensar no futuro. Não, tanto que a gente está falando de orçamento. Se você sabe quanto custa ser você agora, você vive. Então você tem gastos, mas separa um pouco desse futuro aí. Me E isso exaltei, do Vicky. orçamento. Eu acho que Oi? você tem não me exaltar, assim, mas. Não, não, não. E para quem não ouviu o episódio, acho que é o anterior, agora eu não sei como é que vai sair a ordem certinho, mas a gente falando de orçamento e de não é que você não vai viver no presente, né? Vai pensar só no futuro. Muito pelo contrário, acho que com uma reflexão, que às vezes é difícil, né? Encarar algumas coisas, mas com uma reflexão de, cara, o que realmente é importante para mim e tendo noção do que é prioridade, o que te faz feliz, põe o dinheiro nisso. O problema é que a gente às vezes. Todo mundo quer ser feliz, a gente está buscando a felicidade, só que a gente não sabendo exatamente o que vai trazer felicidade pra gente, a gente gasta dinheiro nesse caminho, buscando coisas que não necessariamente vão fazer diferença na nossa vida, ou que algo muito mais barato teria tido o mesmo efeito. Então, essa reflexão, a gente convida vocês, se vocês não ouviram o último episódio, não sei qual que é o número, mas é o episódio que a gente gravou com a Regina Janete.
É bem sobre isso, assim, você entendendo o que que te faz bem, põe dinheiro nisso e tira o dinheiro do que não tá te agregando na vida, para você conseguir poupar sem essa sensação de, ah, eu tô só vivendo preocupado com o futuro e só poupando e só com medo. E não, a vida é hoje também. A gente pode morrer semana que vem, a gente pode descobrir que vai ter uma doença, a gente não sabe. Então é importante viver também isso. Acho que eu quero fazer um episódio sobre isso, Kai, em algum momento, porque eu tenho falado muito disso na terapia. Porque eu estava sempre trazendo medos, medos, medos. Eu falava, nossa, eu tô sempre pensando em, né, se eu tiver um filho, o que que vai acontecer com o futuro e o mundo vai acabar, e se eu não guardar dinheiro suficiente, etc. Mas não, tipo, a vida também é hoje e é permitido ser feliz hoje também, sabe? Então vamos achar um equilíbrio, não é só viver com medo. E acho que é isso, assim, eu quero, já que aproveitando que a gente está no começo do ano, quero ressaltar então isso que você trouxe de um pouco é melhor do que nada, e começar com pouco, muitas vezes é de pouco que a gente precisa mesmo, enfim. Então, que seja um ano em que a gente não subestime o, entre aspas, pouco. Não subestime, comece pequeno, mas comece, ou enfim, continue se você já está investindo, e não subestime a quantidade que você está investindo. Não subestime isso e não se deixe, acho que desanimar por ser menos do que você gostaria ou por você ainda não estar investindo o valor que você queria. Enfim, não subestime o quanto você está fazendo agora, porque você do futuro vai agradecer por isso e você vai chegar no valor que você quer, mas não deixe isso te desanimar. Acho que esse ano a nossa tônica do podcast vai ser muito sobre isso, né? Sobre calma. É claro que a gente dá o senso de urgência, porque é o que a gente vem falando, é importante começar antes, mas tirar essa. E eu me identifico muito com essa fala, porque eu sou essa pessoa também. Eu acho que qualquer pessoa que é muito preocupada com o futuro e tal, a gente vem de um lugar. Eu até falei muito isso no podcast que eu participei do Vabo, que foi a gente investe para ter tranquilidade, mas no fundo, no fundo, a gente traz os nossos medos carregados com isso. Por mais que a gente, né, eu e você, a gente não tem medo de falar de dinheiro, a gente está aqui falando sobre dinheiro e tal, claro. A gente não está falando num. É diferente de se a gente estivesse conversando só nós duas, porque a gente está num podcast com um monte de gente ouvindo. Mas não, a gente não tem o medo do lidar com o assunto, mas a gente traz o nosso medo para esse assunto, sem sombra de dúvidas, que é o medo do que vai acontecer no futuro. O medo do querer ser independente, não depender de ninguém. Isso é um medo que às vezes nós duas temos, mas que muita gente não tem. Quantas vezes a gente fez aqueles episódios do Não Delegue a Sua Vida, que são medos que não estão na cabeça de outras pessoas, talvez por elas não terem parado para pensar também, ou porque eventualmente a gente tenha medo demais de depender. São visões de vida, né? É difícil perceber que realmente a gente vê o mundo com a nossa lente. E a gente não percebe essa lente, né? Sem dúvida. Mas acho que vai ser a tônica desse ano, então aguardem aí os próximos Gostei. episódios, porque vai ter muita coisa. E eu e a Vicky, a gente vai fazer um experimento aqui, né, Vicky, de tentar falar, Uhum. fechar o episódio aí com coisas que a gente tem ouvido, visto. É uma coisa que, assim, a gente, como consumidora de podcast, a gente gosta, então a gente falou, por que que a gente não traz também? Nem sempre as dicas que a gente trouxer vão ser de dinheiro, acho que na maior parte das vezes talvez não seja. Mas o que que a gente quer indicar de um livro que a gente está lendo, um filme, uma série, enfim, qualquer coisa. E aí eu trouxe três coisas, cara. Primeiro, Wicked, assim, você viu o filme que tá, você sabe o que que é? Não, Gente, era uma peça ah, da não, Wicked, Broadway. sim, aí, Exato. exato, E, beleza. e adaptaram para filme. Mas assim, eu Aham. nunca tinha visto a peça. Eu não sabia nem do que se tratava. Eu já tinha Tinha a ouvido falar menor. na peça, tá, beleza. Ah, então. É a peça. Só que transformaram em filme. E eu nunca tinha visto a peça. Eu falei, é meio de bruxa, negócio verde, roxo. Eu falei, nada a ver com a minha vibe, não gosto. Só que eu acompanho bastante críticos de cinema no YouTube. Eu adoro ver resenha de filme, crítica de filme. E todo mundo falando muito bem do filme, assim, muito bem. E assim, musical é difícil de gostar, não é todo mundo que gosta. Que dura quase 3 horas, não é todo mundo que gosta. E estavam falando muito bem. E é com a Ariana Grande, que, sim, a carreira dela é como cantora, não como atriz. E falaram que ela tá muito bem. Eu falei, meu, é muito elogio, tipo, vou assistir, porque tá indo bem. E eu fui assistir semana passada, e eu fiquei arrepiada por quase 3 horas, assim, arrepiada, chorei.
Lindo, eu tô ouvindo as músicas do filme o tempo todo. Olha Assim, lá. muito bom. E um amigo meu, tipo, um cara de 35 anos falou: Nossa, você viu Wicked? Nossa, você tem que ver. E ele é zero pessoa, assim, dos musicais e, tipo, mundo de Eu adoro fantasia. E ele musical. amou. Eu amo Ah, então musical. você vai gostar. Você vai Eu quero gostar. ver. Enfim, essa é a dica número um. E a dica número dois também é disso de cinema. Eu adoro acompanhar coisa de fofoca na internet, porque, assim, tem momentos em que eu tô vendo podcast de notícia, podcast de saúde, podcast de alimentação, podcast de dinheiro. Mas tem momentos que eu só quero ouvir uma coisa que eu quero relaxar, sabe? Então eu ouço muito um canal do YouTube que chama Fefo Verso, que é de um menino que chama Fefo Caires. Enfim, pra quem gosta de cultura pop, ele tá sempre falando das tretas, filmes, enfim, eu adoro. E agora sobre dinheiro, sobre finanças, eu queria falar do livro que a gente tá lendo para a próxima edição do clube. Agora esse episódio está saindo em fevereiro, a nossa primeira edição já saiu, o nosso primeiro encontro já aconteceu, mas eu tô lendo agora esse livro, tô relendo, que é o Ganhar, Gastar e Investir, da Denise Damiani. Você já deve ter ouvido falar, imagino, desse Eu nunca livro, que li ele é esse bem, livro, mas ele é é bem bem bom. famoso. É. E eu tô relendo agora, principalmente vendo as coisas que eu já tinha grifado no passado. Eu li ele acho que uns 7 anos atrás. E é um livraço, assim, muito bom, principalmente para mulheres. E é isso, acho que se você não tem saco para ler livro de finanças, ou nunca leu, ou está começando, enfim, esse é um livro. Ele não é muito técnico, ele tem histórias, ele tem relatos, então ele é fácil, ele é gostoso de ler. E é isso, gastar, ganhar, ganhar, gastar e investir, da Denise Damiani. Ah, então eu tinha separado uma dica só, mas te ouvindo, eu falei assim, não, eu falei assim, acho que eu não tenho visto nada e tal, porque eu não, nada na televisão que eu tenha visto que tenha me chamado a atenção de série. Mas, já que é cinema e musical, então eu vou deixar duas dicas. Uma coisa, com certeza, todo mundo já viu, porque eu vi já tem um tempo, mas para quem ainda não viu, pelo amor de Deus, só assista, que é o Ainda Estou Aqui, que é maravilhoso, né? Com a Fernanda Torres, que foi indicada, filmaço. E o segundo é Aqui no Rio. Eu não sei até quando fica em cartaz, então talvez quando esse episódio foi no ar, talvez já tenha saído, mas acredito que não, que é o musical do Tom Jobim, que tá no Oi Casagrande. E, assim, é espetacular. E eu fui pagando, tipo assim, eles têm ingressos populares, eu nem sabia disso. Então, por exemplo, os ingressos que são mais caros são, sei lá, na faixa de R$ 300, R$ 400, super caro. Mas eles têm ingressos populares, então eu paguei R$ 40 para assistir esse musical. Ainda levei, comprei para minha mãe, para meu pai, acabou que meu pai não podia ir porque ele estava gripado, mas levei minha mãe paga meia, então foi R$ 20. Fomos de metrô, assim, foi uma programação, sabe? É algo que a gente está falando do simples. Então, aqui, de novo, com a palavra tangibilizado, que é um programão, sabe? Um super musical maravilhoso e que tem ingressos mais populares. Claro que você vai ficar mais afastado, mas deu para ver, deu para ouvir, foi ótimo. Recomendo. Oi, gente, um adendo rápido aqui, porque depois me escutando, eu percebi que pode não ser óbvio para todo mundo o que é um ingresso popular. Um ingresso popular é quando tem valores menores para aqueles lugares que ninguém quer assistir, que ninguém quer ver e fica lá atrás. Não é um ingresso popular que você está tirando sei lá, o direito de alguém que poderia comprar o ingresso popular e uma pessoa, sei lá, alguém pode estar ouvindo e falando, poxa, mas a Carol poderia comprar um ingresso inteiro e tá tirando o lugar de alguém. Não, tá? Inclusive esses ingressos populares costumam ficar bem vazios, pelo menos as vezes que eu fui estavam bem vazios. Então fica só a dica, porque talvez você não saiba que existe, não sei se existe na sua cidade, mas isso seria o ingresso popular. E para quem quiser, eu não sou tanto a pessoa do YouTube, né? Às vezes eu até assisto uma coisa ou outra muito específica. Eu tô virando a pessoa do Substack, que é uma outra plataforma de newsletters. Tem que tomar cuidado, porque senão você fica muito tempo ali, mas assim, tem newsletter de tudo, não só de finanças. A maioria que eu sigo lá nem é de finanças, mas acho bem legal, assim, acho um aplicativo com muita informação. Depois eu trago aqui algumas dicas das newsletters que eu assino, mas que para mim é a rede social que deveria vingar no futuro, assim, porque eu ainda acho ela bem legal. Sempre que você fala do Substack, eu falo, putz, eu queria ser a pessoa que lê newsletter, eu ainda não criei esse hábito. Você lê em que momento Eu leio no as momento que newsletters? estaria rolando o feed do Instagram. Então, eu tenho um aplicativo do Ah, Substack, e aí eu fico ali, você assina, então ele vem nos seus favoritos, ou você pode ficar rolando. Eu coloquei um tempo de uso no meu Instagram de 30 minutos. Então, ele bate 30 minutos, ele fecha, e assim, eu tô conseguindo respeitar, desde o sabático. Meu tempo de uso caiu muito. Eu já não tenho mais tanta paciência ali, sabe? Então, eu assim, ou é um dia que eu posto menos, mas ou é um dia que eu entro, posto.
respondo direct e tal, mas quase não tô perdendo a vida de todo mundo, assim, porque eu quase já não vejo mais nada. Porque eu tenho esse tempo, então tem que ir nas coisinhas que eu quero ver ali necessariamente. Mas aí eu acabo usando no Substack, que pra mim é uma plataforma que eu gosto. Vejo as minhas newsletters e tal. Vamos ver. Ah, bom saber. Eu tô querendo diminuir o meu também, eu tô usando um app que bloqueia, mas a mão vai no celular, né? Então é bom ter alguma coisa para substituir. E aí é isso, eu fico ouvindo podcast, mas eu gostei dessa ideia. O aplicativo ajuda. Então nos vemos daqui a 2 semanas. É isso, gente. Um beijo. Uhul!